1 Reis 19, 20. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Irmãos, quantos já ouviram aquela expressão que Jesus disse? Muitos são chamados, mas poucos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus não está falando sobre salvação. A salvação é aberta para todo mundo. Só não vai para o céu. Todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quem crer e for batizado será salvo. Então a salvação é para todos. Quando Jesus está dizendo, olha, muitos são chamados e poucos são escolhidos, Ele está falando de um chamado de Deus específico, para um ministério específico, para um tempo específico, para um propósito específico que Deus tem na nossa vida. Agora, são todos? São, Jesus diz todos. Muitos são chamados, agora poucos são escolhidos. Por quê, queridos? Esse texto que lemos aqui, nós vimos, eu só li um pedacinho por amor ao tempo, mas o que eu mais quero que você preste atenção é, pensa naquilo que eu te fiz. Elias falando para Eliseu. Porque muitas vezes, amados, nós frequentamos uma igreja, muitas vezes queremos trabalhar no ministério, e Deus nos chamou, foi para isso. Deus não chamou ninguém para ficar de braço cruzado a vida toda. Tem tanta coisa no reino de Deus que nós podemos fazer, desenvolver, trabalhar com Deus. Eu aprendi uma expressão muito importante. Muitas vezes as pessoas querem trabalhar para Deus. Está errado. Ninguém trabalha para Deus. A Bíblia diz que é Deus que trabalha por nós. Nós simplesmente, amados, trabalhamos com Deus. Eu não estou trabalhando na obra, eu não estou trabalhando para Deus, eu estou trabalhando com Deus. Somos parceiros. Amém? Na obra. Então, aqui, Elias sabia que ia ser arrebatado. Deus já tinha avisado para ele, ele já tinha chegado no estresse extremo, matado os profetas de Baal, corrido na frente de uma carruagem, já tinha feito tudo que tinha que fazer. Ele cumpriu o seu propósito, mas ele precisava de um sucessor. Em Israel, não sei se você sabia, havia escola de profetas, pessoas que eram treinadas para profetizar, para ser instrumento nas mãos de Deus. Só que o problema não é esse, o problema é outro. Não somos nós, Jesus foi claro, não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Não foi eu que escolhi estar aqui hoje, foi Deus que me escolheu. Queridos, foi o que aconteceu aqui. Elias ia passando e tinha um rapaz lá, calvo, careca, trabalhando a terra com a junta de bois. Dimas começou a rir, o Edilson, não sei porquê. Ele estava trabalhando ali com a junta de bois, quando Elias veio, pegou a capa de profeta e jogou sobre ele. Aquilo ali era profético, simbólico. Não sei se você sabe, mas em Israel havia a capa do sumo sacerdote, capa de profeta, capa de mendigo. Até para pedir esmola o cara tinha que ter uma capa, autorização para isso, do governo romano.
Vocês lembram quando Jesus passou por Jericó? E o cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritou, gritou, gritou. Jesus parou. O que ele fez? Pegou a capa de mendigo e jogou fora e saiu vazado para o lado de Jesus. Aqui Eliseu recebeu, Elias lançou a sua capa sobre Eliseu. Detalhe, ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Dificilmente Deus vai confiar uma capa de profeta sobre alguém que não trabalha, sobre alguém que vive de braço cruzado, dormindo em pé. Então, queridos, primeiro, ele lançou a sua capa enquanto ele estava trabalhando. Aí Eliseu captou a mensagem e disse: deixa-me beijar primeiro a minha mãe, nós lemos ali no texto, aí eu irei contigo. Elias se opôs? Sim ou não? Não. Vai que é sua, Tafarel. Vai lá, garoto. Ele saiu correndo, largou os bois, correu lá, beijou o pai e a mãe, despediu da família, matou os bois, assou, pegou canzil, as madeiras que usava para os bois puxar o arado, chacoalhou fogo, fez o guisado, distribuiu com todo mundo, comeu e vazou atrás de Elias. E a Bíblia diz que a partir daquele momento ele passou a aprender com Elias, ele passou a ser discípulo do profeta. A Bíblia diz que ele deitava água às mãos do profeta, ou seja, ele estava ali auxiliando, ajudando o profeta. Ele entendeu o que Deus fez. E Elias falou: olha, você vai, mas pensa no que eu te fiz. Presta atenção aqui, queridos. Muitas vezes nós recebemos um chamado de Deus e paramos no meio do caminho. Muitas vezes a gente não imagina ou não pensa muito naquilo que Deus fez na nossa vida. Porque a partir de então, de um trabalhador rural, ele passou a ser um profeta. E não foi um profeta qualquer. Eliseu sabia das suas possibilidades, ele sabia que ele precisava mais de Deus do que beber água. O encargo é grande, não é fácil, não é brincadeira. Mas ele sabia o que Elias tinha feito, lançado a sua capa. Que logo depois, no final da vida de Elias, quando ele foi arrebatado, ele pediu porção dobrada. Falou: para aí, eu quero porção dobrada na minha vida. Ele falou: se você jogar a minha capa e você me ver subindo e a capa cair por aí, você pegar, você vai receber. Senão, aí já não é comigo, é com Deus. Agora, o que eu podia fazer, eu estou fazendo. Estou transferindo. Então, queridos, Elias disse: olha, você vai, mas volta e pensa naquilo que eu te fiz. O que Elias estava dizendo para Eliseu? O mesmo que Jesus disse para nós no Novo Testamento: quem não deixar pai, mãe, macaco, papagaio, qualquer bem material, qualquer coisa, por amor de mim, não é digno de mim. Tá bom, vai lá e despede da sua família, mas volta, pensa no que eu te fiz. Vai matutando aí pelo caminho, que não era tão perto, ele estava na roça, mais longe da casa. Irmãos, muitas vezes nós recebemos de Deus, Deus derrama uma porção do Espírito sobre a nossa vida, Deus nos convoca para uma obra, Deus nos chama para um ministério específico, Deus nos chama para algo específico, e nós vamos despedir da nossa família e ficamos por lá. Sabe o que Eliseu fez? Despediu, beijinho, beijinho, tchau, vamos embora. Matou os bois. Sabe o que é matar os bois? É romper com o passado.
Ele jamais voltaria a trabalhar ali na roça, com boi. Sabe por quê? Ele recebeu um encargo de Deus. Ele recebeu um chamado de Deus. Deus o escolheu, o separou. Ele nunca tinha imaginado aquilo na vida dele. Aqueles que estavam fazendo seminário, teologia, escola de profeta, queriam ser profeta. Eliseu nunca tinha imaginado isso para a vida dele. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração. Nós vemos o exterior, Deus vê o interior. Aprova o Senhor escolher Eliseu, já de idade, maduro. Sabe por quê, queridos? Porque continuar a obra de Elias não é para qualquer um. Não era para amadores. Não era para discípulo de profeta, era para alguém já escolado, era para alguém já experimentado, era alguém que ia aguentar o tranco. Tanto é que ele sabia disso, que ele pediu porção dobrada. Fala, Senhor, eu quero porção dobrada, e recebeu. Se Elias fez 20 milagres, Eliseu fez 40. Eu não contei não, mas parece que é uns 16 que Elias fez. Então, queridos, Deus conhece a nossa vida, a nossa estrutura. Deus conhece o seu chamado, Deus sabe quando, como e para quê. Vocês já imaginaram, João Batista foi chamado, Jesus disse, olha, nascido de mulher do Velho Testamento, não tem ninguém maior do que João Batista. E o ministério de João Batista, se a gente for analisar, foi pequenininho. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele veio pregando o arrependimento e avisando, olha, o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, raça de víbora, cambada de malandro. E começou a batizar o povo. Então, queridos, Jesus disse, olha, o ministério dele foi ímpar, foi um chamado. Imagina, João ia imaginar que, você vê, quando Isabel e Maria se encontraram, João Batista pulou na barriga da mãe dele, isso, tem um chamado, ihu. Será que ele imaginou algum dia que eles iam cortar a cabeça dele? Sofreu na prisão, cortaram a cabeça dele, puseram numa bandeja. Mas esse era o seu chamado. Então, queridos, muitas vezes nós recebemos um chamado, mas não conseguimos desvencilhar da nossa família. Nós não conseguimos matar os bois, não conseguimos romper com o passado. Muitas vezes a pessoa recebe um chamado, converte, começa a frequentar a igreja e recebe um chamado. Mas ele não consegue romper com o passado, aquele passado sujo, ruim. A pessoa teve uma má formação de caráter, é um mau caráter. E muitas vezes Deus tem que moldar o seu caráter, colocar o caráter de Cristo na vida dele, mas ele não consegue. Ele não deixa se moldar, ele não consegue romper com o passado. Daí vem escândalos em cima de escândalos na igreja, no Brasil. Muitas vezes nos preocupamos com a porção dobrada, com o poder de Deus, com o Espírito Santo, com o batismo, com dons. Mas Deus se preocupa também com as pessoas que rompem com o seu passado. Elas precisam romper o seu passado. Elas precisam receber um caráter novo, o caráter de Cristo. O amor de Deus tem que permear, encher o seu coração. Queridos, muitas vezes nós não conseguimos deixar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, os nossos filhos. Não conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas. E Deus não divide a sua glória com ninguém, nem o seu amor, sabia disso?
Eliseu recebeu porção dobrada porque de pronto ele rompeu com o passado, ele despediu da sua família. Por isso tem muitos chamados e poucos. Nada, nada, nada pode enfraquecer o chamado de Deus para a sua vida. Nada, nada pode interpor entre você e Deus, entre você e o propósito de Deus para a sua vida. O diabo é mestre de usar essas artimanhas para te toldar, para te enfraquecer, para diminuir o seu chamado. Por que Eliseu recebeu porção dobrada? Rompeu com o passado, despediu da família, agora é eu e Deus, é uma nova vida. Eu sou nova vida, nova criatura, um novo tempo. Tempos de milagres, tempo de bênção, tempo de fé, tempo de dependência de Deus. Ele deixou de confiar naqueles bois, aquilo ali era o seu trabalho, aquilo ali era o seu sustento. A partir de então, queridos, ele passou a confiar no Senhor. Matou os bois. E assim por diante. E começou a andar com Elias, que foi um dos maiores profetas. Aliás, ele recebeu porção dobrada, mas Elias, quem é que estava conversando com Jesus lá no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Moisés representando o período da lei e Elias representando o período profético em Israel. Se transfiguraram ali no monte. Moisés havia morrido, Elias não. Eles se apresentaram ali, as duas dispensações, a lei dos profetas e Jesus, período da graça, representando ali no monte. Então Elias é uma figura lembrada no céu e na terra. Matou os profetas de Baal. E Eliseu passou a servi-lo, a segui-lo, e assim por diante. Muitas vezes, queridos, recebemos um chamado de Deus e não conseguimos corresponder. Pensa no que Deus fez na sua vida. Muitas vezes não pensamos. Pensamos nos problemas, pensamos na família, pensamos no trabalho, pensamos na empresa, pensamos nos bens, pensamos na chácara, na caminhonete, pensamos na mulher, pensamos nos filhos, pensamos em tudo, menos naquilo que Deus fez na nossa vida. Eliseu de pronto rompeu com o passado. Por quê? Ele pensava no que Elias tinha feito. Quando Elias se aproximou do arrebatamento, Eliseu seguindo, Elias disse para ele: olha, você fica aqui, eu vou dar um rolê por aí. Ele falou: fico não. Aonde você for, eu vou. Ele foi para Jericó, ele passou em Jericó, ele passou na escola de profetas, ele foi atrás, ele foi para o Jordão, ele foi aonde ele foi atrás. Ele falou: eu quero porção dobrada. No que subir, você não vai precisar dessa capa lá no céu. Lá não tem milagre, lá já é um milagre, lá você não vai precisar disso, eu vou precisar da capa de profeta. Eu quero a porção dobrada. Ele insistiu, queridos. Eliseu não parou. Por quê? Porque ele pensava naquilo que Elias tinha feito na vida dele. Transferido, deixado aquele ministério, aquele encargo de profeta em Israel para Eliseu. Aí ele foi atrás. Irmãos, muitas vezes Deus coloca à prova a nossa vocação, o nosso chamado. Muitas vezes Deus experimenta. Muitas vezes acontecem algumas coisas que você foge do seu controle e você fica pensando assim: mas Senhor, por que aconteceu isso comigo? Deus está testando a sua vocação.
Vê se você tem realmente vocação para ser crente. Deus quer saber se você tem coragem, tem fé. O justo vive pela fé. Porque quando todas as portas fecharem, quando todos virarem as costas para você, você tem que entender uma coisa: Deus nunca te abandona, Deus nunca vira as costas para você, Ele sempre vai te amparar, te socorrer, te amar, cuidar de você, abrir portas, mover com a sua mão poderosa, fazer um milagre na sua vida. Espere isso, creia, confie. Deus é Pai, Ele não é padrasto, Ele é Pai. Sabe, irmãos, nada pode frustrar os planos de Deus para a minha vida e nem para a sua. Nada. Amém? Então, queridos, quando você perceber que a coisa está ficando feia, o que você tem que fazer? Fala, Senhor, para aí. Pelo menos é o método que eu uso. Fala, Senhor, eu nunca quis ser pastor. Não foi eu que escolhi ser pastor. Então agora o Senhor cuida. Agora o Senhor faz. Porque se o Senhor não fizer, eu não vou falar para ninguém fazer, ou pedir ajuda de ninguém. Nunca fiz isso, irmãos. Posso passar o perrengue que for, eu e a Dalva. Ou Deus me salva, ou Ele me salva. Ele tem duas alternativas. É o salmista: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Irmãos, funciona desse jeito. Amém? Amém? Amém. Então, queridos, quando Deus coloca à prova a nossa vocação, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Eliseu sabia que para o profeta de Deus, Deus o sustentava. Ele não sustentou Elias. Fome, o próprio Elias tinha profetizado 3 anos de fome. Deus reteve os céus, parou de chover. Ele falou: e agora, Senhor? Vai lá para o ribeiro de Querite, fica lá. Qual é a direção? Faz isso. Ele foi. Vai lá para o ribeiro. Aí você chega lá, o ribeiro, só um pouquinho d'água, ainda tinha água, 3 anos sem chover. De repente, Senhor, e aquele churrasquinho que a gente gosta de vez em quando? Calma, garoto. Tem uns açougueiros aí que eu vou mandar levar a picanha. E de repente, ele olha para cima, o corpo solta o bife desse tamanho. Pá! Hã? Ele falou: agora, Elias, fala o seguinte: assar você assa, deixa você sem vergonha, preguiçoso. Você queria que ele levasse carne assada? Assa aí, tempera do jeito que você quiser, sem tempero. Então, irmãos, agora, quando você sabe que tem um chamado, a primeira coisa que você tem que fazer: despedir daquilo que pode te reter. Foi o que Eliseu fez. Romper com o seu passado. Passado é passado. Águas passadas não move. E não adianta querer voltar atrás. Então não adianta, queridos. Nós precisamos pensar naquilo que Jesus fez para nós. Amém? Vocês conhecem a história do navio espanhol? Nas épocas isso é história, nas épocas dos descobrimentos, Cabral veio aparecer aqui no Brasil, mas teve um navio espanhol que saiu direto para o Golfo do México. Essa era a intenção, e eles chegaram lá, tentando descobrir tesouros para levar para a Espanha. Foi o que eles fizeram.
Só porque chegou lá, tinha os maias, tinha os incas, tinha um monte de índio. E eles aportaram o navio com mais ou menos umas 60 pessoas. Tinha gente de todo jeito. Pirata perna de pau, sem perna, sem zóio. Parecendo filme, né? Eles pararam o navio e quando pararam que eles iam sair para o território mexicano, os índios vieram. E flechada, e vai, corta todo mundo para trás, e pega, arma o canhão, pega a espingarda, e bum, bum, e mata índio, e mata 1, 2, 10, 50, e vai chegando mais índio. Capitão, vamos pegar esse navio, vamos voltar, né? Aqui voltar, manda bronca aí. Sai todo mundo, é guerra. Mas aí começou as baixas, era índio demais, as balas eram poucas, eles não esperavam tanto índio. Capitão, vamos voltar. Ele falou, espera aí, eu vou buscar mais arma. Chegou lá, despejou um barril de pólvora, queimou o navio. Volta agora, no nado, atravessa o oceano. Tiveram que guerrear até vencer. O mesmo que Eliseu fez, irmãos, ele queimou aqueles apetrechos dos bois, ele assou os bois. Não tinha mais volta. Irmãos, quando Deus te chama, quando Deus tem um propósito, você pode espernear o tanto que você quiser, não tem mais volta. Quando Deus determina, está escrito, está determinado, maktub, está escrito, não vai voltar. Você pode até tentar embromar a Deus, pedir um tempinho. Deus é um Deus misericordioso, bondoso, Ele te ama. Mas vou te contar uma coisa, dá a volta e no final, você vai ter que fazer aquilo que Deus determinou para a sua vida. Ah, mas isso é para pastor, né? Não, irmãos, tem coisas tão importantes na igreja que você pode fazer, que Deus te escolhe, que Deus separa, que Deus te chama, e é você, não adianta querer jogar isso para outro, não adianta querer passar a bola. Deus te escolheu, Deus conhece você, a sua natureza, antes mesmo de você nascer, foi Deus que te formou, Ele te criou para esse propósito. Isso e você só vai ter alegria na sua vida quando você cumprir esse propósito de Deus. Muitas vezes, queridos, é para não fazer nada aqui na igreja. Muitas vezes Deus te chama, você tem um chamado para ser uma coluna financeira na igreja. Aí de repente as coisas começam a dar certo para você. Você começa a ganhar dinheiro. Aí você acha que é você que é bonitão, esperto, inteligente. Não é não, irmãos. É o propósito de Deus. Olha o que Elias disse. Pensa naquilo que eu te fiz. Irmãos, pode o homem se esquecer daquilo que Deus fez para nós? Infelizmente, sim. Vocês se lembram do povo de Israel? Ficaram cativos 400 anos no Egito. Saíram de lá, eram maltratados, trabalhavam sem receber nada, chicotada dia e noite. Depois Faraó começou a matar os primogênitos, porque os hebreus estavam se tornando, era gente demais, mais de 2 milhões de pessoas lá no Egito. Aí Deus veio, enviou Moisés com mão forte e poderosa e fez milagre e tal. Abre o mar vermelho, mata o exército egípcio todo afogado. Aí eles celebram ali, Miriam pega os tamborins. O nosso Deus é poderoso. Pá, pá, pá.
E as mulheres dançando, todo mundo alegre. Deu uns diinha de nada, Moisés sobe no monte para pegar os 10 mandamentos. O que o abestado do Arão faz? Bezerro de ouro. Olha o Deus que nos tirou do Egito. Oh, Arão, cabeça de mamão, de melão. Poucos dias, se esqueceram de tudo que Deus fez. E nunca na história da humanidade alguém tinha visto tanto poder, tanto milagre, tanta coisa tremenda acontecendo. Salmo 103, 2 fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, tem gente que sofre de maionese na cabeça, né? Nós não podemos esquecer do que Deus fez na nossa vida. Eu jamais vou me esquecer do dia que Deus me salvou. Eu tinha 7 anos de idade. Jamais vou me esquecer o dia que Deus me libertou, quebrou os grilhões, cancelou a maldição que constava contra mim. Foi levado para a cruz, eu me converti, tornei-me nova criatura. Irmãos, isso nunca vai sair da minha cabeça. Sou grato a Deus, de vez em quando eu falo: Senhor, hoje já está cedinho, Senhor, ainda não aconteceu nada na minha vida, mas eu quero te agradecer pela minha salvação. Eu quero te agradecer porque eu estou respirando mais um dia. O Senhor é bom demais, eu não mereço nada, nada, nada. Sabe, queridos, o grande problema nosso é nos esquecemos daquilo que Deus fez na nossa vida. Como pode o homem se esquecer? Infelizmente, ele se esquece. O salmista disse: olha, Senhor, não deixa eu esquecer, não. Não deixa eu esquecer. Sabe, queridos, Israel se esqueceu do que Deus fez. Sabe, amados, uma outra coisa, você não pode se esquecer daquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje. Deus me disse: olha, eu vou encher, eu vou dar porção dobrada para a igreja, mas a igreja não pode se esquecer daquilo que eu fiz em 23 de fevereiro na vida dela. Irmãos, às vezes você nem vê. Às vezes nós pensamos que para o Espírito Santo fazer algo na nossa vida, você tem que ter algumas sensações físicas. Não. Podemos ter, cada um tem uma reação. Mas eu tenho certeza que o alvo de Deus, o objetivo de Deus nesta noite, foi falar para nós que temos um chamado. Nós não podemos nos esquecer do que Deus fez na nossa vida. Deus nos chamou para ganhar almas, para conquistar vidas para o Senhor. Nunca se esqueça que éramos perdidos e fomos achados. Estávamos no mundo, agora somos filhos de Deus. Servíamos ao diabo, agora somos servos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. Irmão, nunca se esqueça disso. Puxa pela memória como é que era a sua vida, como é que é agora. Agora você tem certeza da vida eterna. Você sabe para onde você vai passar a eternidade, irmãos. Milhões e milhões de pessoas não sabem o que vai acontecer quando parar de respirar. Eu sei, eu vou direto para o céu. Você é salvo em Jesus Cristo. Firme-se nisso, confia na palavra de Deus. O Senhor vai encher o seu coração nesta noite com amor, graça, poder. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama, Ele cuida de você e Ele vai fazer coisas grandiosas ainda na sua vida. Quantas pessoas não têm esperança nenhuma de vida eterna? Eu tenho. Você tem. Você que nasceu de novo. Nunca se esqueça do que Deus fez na nossa vida.
Ah, eu era uma pessoa normal, eu também sou. Eu acho que eu sou normal. Ah, não tem desse negócio, nunca drogado, não. Mesmo assim, irmãos, você não tem ideia da obra que Deus fez na sua vida. Drogado ou não, viciado ou não, ladrão ou não, honesto ou não. A obra que Deus faz na nossa vida é algo tremendo. Deus te chamou das trevas para a sua luz. Assim como Elias disse para Eliseu: pensa no que eu te fiz. Pensa no que Deus fez na sua vida. Põe a sua mão direita na altura do seu coração. Feche seus olhos.